os gargalos da democracia, que são estudados há muito tempo. Eu me lembro, estava ainda fazendo meu doutorado lá pelos anos, início dos anos 80, e eu já li a respeito, né, sobre essas resistências tradicionais à democracia. Né? Primeiro, agora, queiramos ou não, o fato desse movimento de retração ter iniciado há 10 anos atrás aproximadamente, é um sinal real da perda de glamour que a democracia teve no final do século XX e que começa a se alimentar e se confronta com a referência chinesa. Eu não vou citar os gargalos tradicionais, porque eu acho que vocês todos conhecem, é um tema de muita discussão, que é o problema da perda da credibilidade, a perda da confiança nas organizações, nas instituições democráticas, né? A incapacidade dos governos de responder à demanda da população, o aumento das desigualdades econômicas, a falência dos sistemas partidários, né? A perda de credibilidade das instituições, seja do parlamento, seja do executivo, seja inclusive do judiciário, né? Enfim, tem um enorme, enfim, a dificuldade de governabilidade que acompanha o aumento do leque partidário. Veja, no Brasil, em 82 nós tínhamos 5 partidos, 2 faziam a maioria. Em 86 apenas um, o PMDB, fazia a maioria. Hoje nós temos 28 partidos, é preciso pelo menos 6 ou 7 para conseguir constituir a maioria. Ou seja, cada vez mais a governabilidade vai se destroçando, vai se transformando extremamente difícil, com o processo de fragmentação dos partidos que não respondem. A credibilidade dos partidos na América Latina é em torno de 6, 8, 10, 13% no máximo, né? E a confiança na democracia, o Brasil inclusive, é um dos piores. E todas as reações que ocorrem na América Latina, é engraçado, elas têm manifestações diferenciadas. O que passa na Bolívia não é exatamente o que se passa no Chile ou no Equador, mas eles têm algumas bases comuns, né? Por exemplo, na questão do Chile, o que é que, de certa maneira, alimentou, do meu ponto de vista, e vocês talvez tenham até informações melhores que a minha, mas enfim, além de ler, eu entrevistei alguns professores jornalistas chilenos, e o que eles me dizem é um pouco isso que está no nosso prato das ameaças tradicionais, né? Que é o aumento das desigualdades, né? E o aumento da incapacidade do governo de responder às demandas da população. Então, o sistema de saúde é um sistema absolutamente precário, né? O sistema escolar é um sistema precarizado para os alunos, mas também para os professores, né? A coisa mais impactante, quem conhece um pouco o Chile, é conhecer como é que os professores funcionam, né? O professor dá aula numa faculdade, pega um táxizinho, e aí vai dar uma aula no outro, depois corre para cá, dá outra aula aqui, outro corre para lá, e é assim que eles funcionam, entendeu? O tempo inteiro, né? Os alunos têm que, em geral, pagar, inclusive dentro das escolas públicas, e o aparato, o grande aparato do Pinochet não conseguiu ser desmontado. Inclusive, o processo de privatização continuou com Lagos, né? Hoje a água é privatizada. Então, eu jantei na casa de um indivíduo em Santiago que era dono de um pedaço do rio, entendeu? No sul do Chile. Então, aparentemente parece muito diferente, porque afinal é um país em que o crescimento econômico era muito forte e a democracia parecia mais sólida do que o outro. Na verdade, o fundamento é o mesmo, né? Do que, por exemplo, se passa no Equador. Nas minhas conversas, inclusive, eu fiz um Skype de debate com bolivianos, era um pouco isso, quer dizer, não conseguimos aguentar, entendeu, o aumento de desigualdade e a incapacidade dos governos responder. Ou seja, os governos não têm mais capacidade de responder às demandas, e a crise econômica que se avizinha, veja bem, vários economistas, aí está Jatobá e outros que podem dizer que não estou mentindo, ou dizer que eu estou errado, né, afirmam que a época do crescimento passou, né? Quer dizer, o horizonte é um horizonte de estagnação e de dificuldade econômica, né, em termos mundiais, né? Então, essa é o elemento das ameaças tradicionais, com um agravante. O agravante é que algumas personalidades populistas que têm crescido na América Latina, e observem que uma das teóricas, a Chantal, uma das teóricas de esquerda na América Latina,
né, que era casado com Ernesto Laclau, é defensor do populismo de esquerda. O crescimento do populismo é um elemento importante. É um agravante porque ele está, na verdade, na esquerda e na direita. E com um outro agravante é que parte dessas personalidades populistas, eles têm acesso ou homens armados formais ou informalmente, né? Ou seja, ou polícias ou milícias. Né? Vejam, por exemplo, a violência em relação a Evo Morales na Bolívia. A violência é grande, é uma coisa inesperada para a maioria das pessoas, o nível em que ele chegou, independente das interpretações que façamos todo momento. Mas o que eu mais me tenho preocupado, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que eu tenho mais preocupado é dois fenômenos que surgem no horizonte e que a democracia não tem instrumento para enfrentar. O primeiro se chama inovações tecnológicas. E aí é o que eu estou na casa do rei, né? Todo mundo entende mais do que eu sobre inovações tecnológicas. Né? E o fato é de que eu tenho lido, discutido, faz mais ou menos 3 anos que eu dou tecnologia e sustentabilidade, e o que eu tenho lido e aprendido com meus colegas é que as inovações, embora não possamos fazer prognósticos com muita segurança, né, que o terreno das previsões nessa área nem sempre são muito felizes, tem uma série de exemplos extraordinariamente estúpidos, digamos assim, né? Me lembro perfeitamente um dos grandes da área de tecnologia em 92 ou 94, acho que era 94, dizendo que a internet era uma tolice. Né? E alguém mais importante ainda disse que o computador não tinha futuro, só podia vender meia dúzia. Né? Não tinha mais mercado do que meia dúzia de computador. Então tem uns exemplos extraordinários de erros nessas previsões. Mas o mais interessante é que existe uma certa confluência, né, de que as inovações tecnológicas criarão gradativamente um desemprego estrutural forte, né, vai repercutir sobretudo sobre os países de economia média, né, porque grande parte das indústrias que estavam nos países médios podem voltar aos países centrais, né, a partir da inteligência artificial, a partir da impressora 3D, etc. E tal. E aí, portanto, a questão do mercado, a proximidade com o mercado vai ser muito mais importante, digamos aqui, do que o preço da força de trabalho. Nesse campo tem algumas divergências claras. O pessoal da singularidade, né, com o Ray Kurzweil, por exemplo, tem uma visão extremamente otimista, né, sobre essa questão do emprego, do impacto de tecnologia na sociedade, são extremamente otimistas, né? Aí está o Harari, que é um dos porta-vozes dessa corrente. Na verdade, Harari diz isso hoje, mas o Kurzweil diz isso desde 1999. Né? Kurzweil, não sei se ainda mas era o diretor de inteligência da Google. Né? No meu ponto de vista, é a pessoa mais importante do mundo, mais poderosa, mais do que Trump, porque ele sabe tudo nós. Sabe o time que cada um de nós torce, o que a gente gosta, entendeu? O que a gente tem necessidade, sabe exatamente quem tem tendência a votar em A ou B, né? Sabe, por exemplo, que se botar uma imagem da Hillary entrando num restaurante vegano vai ganhar X mil votos a mais dos Estados Unidos, né? Porque vão dizer, pô, então a Hillary é vegana também, então vão correr para lá e assim por diante. Então há um mapa de controle muito grande, né? E riscos muito fortes. Aparentemente, do ponto de vista que me interessa, mais do que saber a tecnologia A ou B vai dar certo, é de que a noção de poder começa a ser modificada. Né? Veja, a noção de poder no século XIX com Marx é a capacidade de apropriação do bem produzido por outro, certo? É a chamada exploração. O Weber é a capacidade de fazer com que os outros ajam de determinada forma, né? Então a capacidade da sedução do líder em relação à massa, etc. Quando você vai para Foucault, ele vai dizer que a capacidade de adestramento do corpo do outro, ou seja, a sua submissão às normas vigentes. Agora chega um elemento que sempre se imaginou absolutamente utópico e para alguns absolutamente, enfim, mirabolante, que estava presente em Deleuze e Guattari, que era o poder como capacidade de dominação do desejo do outro, ou seja, da produção daquilo que você vai desejar. Ora, a inteligência artificial está na véspera de criar isso, né?
seja, está na véspera de começar a induzir as pessoas a gostarem ou a querer isso aqui. Se eu somo isso com mais a capacidade de distribuir narrativas extraordinárias que são fake news, né, a se pergunta é, o sistema eleitoral vai valer para quê? Né? Veja bem que fake news não é algo de hoje. Fake news é algo criado pelos homens das cavernas. Não está associado a redes sociais. Os homens das cavernas foram os que primeiro criaram as fake news. Como é que eles criaram fake news? Eles criaram quando eles disseram assim, ó, tem um deus do trovão, que é responsável pelo trovão, tem um deus da chuva, tem um deus do fogo. Esses deuses, personagens, são personagens absolutamente inexistentes, são fake news. Né? É lógico, entendeu? Por quê? Porque, e aí o Harari é responsável, do meu ponto de vista, por essa ideia muito interessante, é que uma das coisas que distingue os homens, os humanos dos animais, não é tanto o fato de que é inteligente, tem sentimento, tem consciência, que os animais têm mais ou menos isso. Menos, mas tem, os cães têm sentimento, os macacos têm inteligência, né, têm uma certa consciência de si, têm linguagem. O que distingue os humanos dos animais são basicamente duas coisas essenciais, né, entre outros, claro que tem outros. Mas em primeiro lugar, que o homem humano, é o único animal que cria algo que não existe, que é chamada narrativa fictícia. E essa narrativa que cria uma realidade inexistente, entendeu? É, ao mesmo tempo, um elemento fundamental no seu processo de decisão. Ele diz, numa das conferências dele muito interessante, assim, para que o dólar vale o quê? Ele conta, então, não vale nada, eu não posso comer, não posso investir, mas há uma convenção, nós convencionamos que ele tem um valor X. Ora, a democracia é uma convenção. Ela não existe. É uma convenção. Nós convencionamos que os homens são iguais perante a lei, mas os homens não são iguais perante a lei, de fato. É uma convenção. E como tal, ela foi criada, ela pode ser descosida, como diz o outro. Né? Ela foi costurada e pode ser descosturada. O outro, é menos importante, mas só para citar, é a nossa capacidade de cooperação em grandes grupos de maneira flexível. Né? Que os macacos ou as abelhas não são capazes de fazer isso. Né? Ninguém pode imaginar um jogo de futebol cheio de macaco dentro de uma maracanã. Né? Não tem jogo de futebol. Entendeu? E se as abelhas cooperam de maneira coletiva, em grandes grupos, não tem nenhuma flexibilidade. Né? Ninguém vai ouvir falar notícias de que as abelhas criaram uma república. Não existe isso. Eles puseram a rainha, entendeu? E elegeram um rei, um presidente. Não existe essa possibilidade. Então, a inovação tecnológica, ela bate, de um lado, nas premissas da democracia, mas, ao mesmo tempo, claro que ela abre oportunidades, e aí, numa casa de empresários, tem que se falar de oportunidades toda hora, né? Abre oportunidade de mecanismos que propiciariam o processo decisório mais rápido e mais condizente, digamos assim, com as pessoas. Mas esse é um elemento importante que a democracia não parece ter instrumentos para poder enfrentar essa questão. E não acho que ela pode ser enfrentada, inclusive, num quadro puramente nacional, que é um elemento típico, né? Ou seja, o espaço da política enquanto democracia é o espaço da nação. Né? Você não existe o cidadão do mundo, a não ser na nossa ficção. Né? Mas indivíduos portadores de direitos, né, que podem escolher seus dirigentes, é algo que acontece dentro de um quadro nacional. O quadro internacional é um quadro que se faz intermediado por esses países, pelos seus governos, com alguns tendo poder de veto. A segunda questão ameaçadora é a crise ambiental. Né? E a crise ambiental, o ecológico, como queira, é uma crise global, primeira coisa, ela não é nacional. E nós não temos meios, do ponto de vista democrático, de enfrentá-los. Por quê? Por várias razões, não apenas porque os governos são nacionais e o problema é global, mas é também um problema de periodicidade, um problema de temporalidade. O político, ele se reproduz basicamente em meses ou anos. Né? A questão ambiental são questões de décadas. A questão climática é uma questão de século, não é uma questão de 1 ano, 2 anos. Entendeu? Muitas coisas que se dizem como mudança climática é simplesmente o elemento errático, entendeu? Das temperaturas, né? Do clima, que ele é natural. Né? Então, chove mais, chove menos, etc. Então, as mudanças e as medidas para enfrentar as mudanças admitem uma temporalidade que nós
que a política não comporta, né? Então é um desencontro, é uma disfuncionalidade aí que me perturba. Eu não consigo ter muito claro de como é possível enfrentá-la e se nós temos condições de enfrentá-la, né? Porque todo o trabalho que nós fazemos de exame do campo da sustentabilidade, com todas as suas alternativas, né, há um elemento comum que é o elemento tópico, né? Nem o desenvolvimentismo tecnológico, que é um dos atores importantes do campo da sustentabilidade, tem respostas consistentes, né? Todas são respostas aparentemente boas, né? Eles dizem, crise hídrica, não tem problema, dessalinização da água, está resolvido, né? Carbono, etc. Tal, sequestro de carbono para na caverna está resolvido. Questão do alimento, não tem problema nenhum, vamos produzir bife em fábrica, vai ser também resolvido, né? Antes custava 3 mil, está 300, daqui a pouco está 30 dólares, está 3 dólares e está resolvido. Então tem uma série de soluções tecnológicas em fermentação, mas você não sabe se elas terão os efeitos esperados, terão a capacidade de disseminação esperada e terão a capacidade resolutiva esperada. Esse é o grande problema. O outro grande protagonista do campo da sustentabilidade, que é o desenvolvimento sustentável, é, na verdade, um grande perdedor, né? Se você pegar os 9 grandes indicadores da saúde ambiental, né, o desenvolvimento sustentável venceu apenas um, que é a questão da camada do ozônio. Todos os outros indicadores foram derrotados. O aumento de terras mortas, o aumento da poluição, o aumento de CO2, o aumento do desflorestamento, o aumento da perda de biodiversidade e assim por diante. Todos nos estão derrotando, todos, absolutamente todos. Veja bem. Isso há 50 anos ou 60 que nós trabalhamos com essa ideia. E, finalmente, o último personagem, que é o personagem do decrescimento, que é um personagem muito interessante do ponto de vista intelectual, é de uma utopia e de uma insustentabilidade política extraordinária. A suposição de que o norte vai decrescer para que o sul possa crescer e o balanço seja similar ao dos anos 60, que é o que eles propõem, não temos muitas condições de fazer. As condições são muito... O centro da mudança do decrescimento é na cultura, que se faz com uma lentidão que talvez as questões ambientais exijam um pouco mais de movimento do que elas permitem. Então essa é outra questão que não me parece a democracia tenha condições de resolver. As medidas, por exemplo, os coletes amarelos nascem como? Embora depois ultrapasse muito a questão. Mas o primeiro movimento é o quê? A taxação de combustíveis fósseis. A reação contrária a esse elemento, que parece um elemento saudável do ponto de vista ambiental. Depois, claro, ganha outras proporções, tem outras proposições. Mas esse é o elemento importante, né? Ou seja... O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio dos nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos.
É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.